Salve Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico, né? Aqui para você entender o que? Romanos 10:4, a lei vingou até Cristo. Se a lei vingou até Cristo em Mateus lá 11:13, a lei dos profetas duraram até João Batista, por que eu vou guardar o sábado, adventista? Se eu guardar o sábado, eu tenho que seguir todos os mandamentos. A lei, os mandamentos são 10 e os preceitos, se eu não me engano, são 600, dado por Moisés, por intermédio de anjo, Hebreus 2:2. Interessante. Por isso que a lei vingou até Cristo. Cristo ele veio cumprir. Cristo ele é o novo é a nova aliança. A lei é a velha aliança do Velho Testamento. A gente não está mais no Velho Testamento. O Velho Testamento é fadado a desaparecer. Hebreus 8:13. Aqui, ó. Romanos 10:4. Ó. Porque Cristo é o fim da lei, para justificar todos aqueles que creem. Ó. Se o Cristo ou Rodrigo Silva, ou esses pastores, doutores adventistas, durar até Cristo, a lei vingou até Cristo, porque eu vou guardar o sábado. E a lei dos profetas, Mateus ou Lucas 16, Mateus 11:13, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E se você ficar aqui em Mateus 5, olha que Cristo vem nos ensinar, Mateus 5. Aqui, ó, 17, ó. Não julgueis que vim abolir a lei, ó. Os profetas não vim para os abolir, mas sim para levar à perfeição. Pois, verdade vos digo, passará o céu até antes que desapareça em iota a menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei, ó. Cristo, ele veio aperfeiçoar a lei. Como assim? Não guardar mais o sábado, não fazer sacrifício de animal, e por aí vai. Por quê, cara? Cristo fez isso? Porque Cristo ele é a nova aliança. Ele veio aperfeiçoá-la. Aonde? Efésios 2. Quando o Adventista sétimo dia vê esse versículo, ele endoida, cara. Aqui, ó. Porque a sua teologia, a sua filosofia, todo o seu mestrado, todo o seu histórico de doutor, de estudioso, de conhecedor, como Rodrigo Silva, esses protestantes aí, que se auto-ungem doutor, vai cair por terra. São usados pelo Satanás, são falsos profetas. Aqui, ó. Efésios 2:15. Aboliu na própria carne a lei, os preceitos, as prescrições. Mateus 5:17. Deste modo, ele queria fazer em si mesmo dois povos, uma única humanidade, novo restabelecimento da paz, e que ambos com Deus, unidos no só corpo, e pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. Ó. Aboliu na própria carne a lei, ó, para você não guardar mais o sábado, para você não ficar nessa farsa protestante, adventista, preceitos, ó, fazer sacrifício de animais, etc. Prescrições, que são 600 e etc. Que a lei e os profetas duraram até João Batista. E a lei vingou até Cristo. Romanos 10:4. Lei, aqui, ó. Porque Cristo é o fim da lei, ó. Justificando todos aqueles que queriam. Se Cristo ele é o fim, mas Cristo por isso que os judeus perseguiam Cristo. Cristo violava o sábado. Cristo não guardava mais o sábado, porque Cristo ele veio aperfeiçoá-lo. Eu não vim abolir ali, mas vim aperfeiçoá-lo. Aonde? Lá na cruz. Aonde? Com sua carne. Efésios 2:15 e 16. Para você não ficar nessa falange aí protestante. Os judeus eles se reuniam no sábado, por quê? Era costume. Era costume judeu, lei judaica, né? Até Cristo vingou. Por isso que Cristo ele ressuscitou no domingo. Para aperfeiçoá-lo. Eu não vim abolir, mas vim aperfeiçoá-lo. Quando Cristo ressuscita no domingo, ele aperfeiçoou, porque ele é a nova aliança.
Onde está isso, servo Roberto? Provando que Cristo ele ressuscitou no domingo, em Atos Apóstolos 20, versículo 7, os apóstolos se reuniam no domingo. Em 1 Coríntios 16, 2, a coleta ali do ofertório era no domingo, traçado pelo Paulo, que perseguia e devastava essa igreja, que conhecedor de lei, que guardava o sábado, mas não guarda mais, agora guarda o domingo, porque ele se converteu nessa igreja. Simples entender isso. Aqui, ó. João 20, versículo 1. No primeiro dia seguinte ao sábado, ó, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, enquanto ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Ó, o primeiro dia. Em Apocalipse 1:10, o discípulo amado tem a revelação também no domingo. Aqui, ó. João 20, versículo 19. Na tarde do mesmo dia, ó, era o primeiro dia, primeira da semana. Os discípulos tinham fechado a porta do lugar onde se achava por meio dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio dele. Disse-lhe, a paz esteja convosco. Só que interessante, cara. Olha só, os apóstolos estavam ali reunidos no domingo. Cristo ressuscitou no domingo. Cristo aparece ali aos seus discípulos reunidos ali no domingo. A concordância de Cristo aprovando os discípulos se reunirem ali no domingo. Não de acordo com os judeus se reuniam no sábado. Por que Cristo descansou no sábado? Para cumprir a lei. Para aperfeiçoar. Por isso que ele não ressuscitou no sábado. No domingo. Sábado ele descansou. E se você for meditar aqui mais Romanos, não Hebreu, vamos Romanos. Depois não vai no Hebreus. Romanos 7, ó. Do 1 ao 6, ó. Ignorais, irmãos, falo, os que têm conhecimento jurídico, que a lei só tem domínio sobre os homens durante o tempo que vier. Assim a mulher casada está sujeita ao marido pela lei, enquanto ele vive. Mas se o marido morre, fica desobrigado da lei, que a ligar ao marido. Por isso, enquanto vive, o marido se torna a mulher do outro. Será chamada adúltera. Porém, morrendo, o marido fica desligado da lei. De maneira que sem se torna adúltera, poderá casar-se com outro homem. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo sacrifício do corpo de Cristo. Olha só. Ali, vai dizer lá em Efésios 2:15. Pelo sacrifício de Cristo, você está livre da lei. Veio aperfeiçoá-la lá na cruz. Olha, quem está escrevendo isso aqui é um homem conhecedor, discípulo de Gamaliel. Paulo, conhecedor da lei. Seguia a lei, a tradição judaica. Guardava o sábado, etc. Para pertencendo a outros, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. De fato, quanto estávamos na carne, a paixões pecaminosas, despertada pela lei, operava em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Agora morto para essa lei, que nos mantinha sujeito dela, nos temos libertado em nosso serviço. Realizar-se conforme a renovação do Espírito, e não mais sob a autoridade evangelicida da letra. Doutor, conhecedor da lei. Não vinha abolir a lei. Mateus 5:7. Vinha aperfeiçoá-la. Efésios 2:15-16. Lá na cruz. Para você não ficar sujeito a esses adventistas. Esses guardadores da lei, esses estudos judaicos, esse estudo farisaico, que segue tradição judaica e tradição farisaica, essas igrejas vindas de homens que eu vejo hoje em dia nessa atualidade.
Interessante, cara. Hebreus 4. Não estou nem mexendo no Novo Testamento ainda, hein, meu querido? Quatro, 8 e 9, ó. Quatro, 8 e 9, ó. Se José lhe havesse dado repouso, não teria depois disso falado do outro dia, ó. Por isso reta um repouso sabático para o povo de Deus, ó. Repouso. E que entre nesse repouso descansará da sua obra, assim como descansou Deus da sua obra. O sábado é o dia do descanso do Senhor. Interessante. Por isso que Cristo, ele descansou no sábado, ele não ressuscitou no sábado, porque é para cumprir a lei. Cumprida toda a lei, ele aperfeiçoou a lei e ressuscitou no domingo. Porque sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja para não estar sob o jugo da lei. Para estar na graça, a nova aliança, aperfeiçoada pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos, ele reunia no sábado, ou no sábado, não, no domingo. E o apóstolo Paulo ia pregar lá para os judeus no sábado. Por isso que o apóstolo Paulo estava lá, no templo lá, judaico, no sábado, pregando essa doutrina da igreja. Atos Apóstolos 2:42, pensava na doutrina dos apóstolos. Tá jogando, nego? 27, ó. No primeiro dia da semana estávamos reunidos para partir o pão. Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, conservava com os discípulos e prolongou a palestra até meia-noite. Simples, cara, entender isso. Isaías 1, 13. Aqui, ó. De nada serve trazer oferendas, tem horror das fumaças do sacrifício, a lua nova aos sábados, a reunião do culto. Ó. Não posso suportar a presença do crime nesta festa religiosa. Ó. É imperfeito. O sacrifício era imperfeito. O culto religioso ali era imperfeito. Isso já está proibido. E o profeta Isaías está prevendo que vai ser proibido, vai ter. Aí surgiu uma igreja, sobre tipo de frame igreja, que vai fazer o sacrifício de Cristo, vai lembrar a memória de Cristo, que é a Eucaristia, que não vai ter nada disso aqui, ó. Nada da lei, nada do preceito de sacrifício de animal, não, cara. Porque ele aperfeiçoou. Já era previsto aqui pelo profeta Isaías 1:13, ó. Que interessante. Para mostrar pra gente que essa igreja, ela é rica. E tanto que, para encerrar o vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, né? Para você entender, já é uma parte para você entender. Aqui, ó. Apocalipse 1. Para provar que domingo é o dia do Senhor, ó. Apocalipse 1:10, ó. Em domingo, fui arrebatado em estase. Eu vi por trás de mim uma voz forte como trombeta. Interessante. Em João 13. Dou-vos um novo mandamento, amai uns aos outros, como eu vos tenho amado. Assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Ó. Em Mateus, para a gente entender, ó, Mateus 22. Velho Testamento são 10. Isso ele resumiu, ele aperfeiçoou aqueles 10 mandamentos que tinha lá no Velho Testamento, Êxodo 20 em diante, em 2. Aqui, ó. Mateus 22, 37, ó. Tá falando para, ó, sabendo, 34, sabendo o fariseu que Jesus conduzia ao silêncio
os saduceus se reuniram-se, um dele, doutor da lei, ó, fez essa pergunta para pôr a prova. Ó. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ó? Doutor! Fez uma pergunta para Cristo, é o que os adventistas fazem para a igreja. Para nós membros da igreja que não tem conhecimento, não sabe explicar, vai e abraça essa fé protestante, adventista. Aqui, ó. Olha o que isso fala, cara. Para esse conhecedor da lei, do guardador da lei, dos mandamentos, dos preceitos, etc. 37. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de teu todo espírito. Deuteronômio 6, 5. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ó. Segundo. E o segundo é semelhante a esse: amarás teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Nesses dois mandamentos resume toda a lei e os profetas. A lei e os profetas duraram até João Batista. Em Romanos 10, 4, Cristo, ele é o fim da lei. Falando para quem? Para o fariseu, guardador da lei, guardador do sábado, etc. Essa é a fé católica. Quer guardar o sábado? Guarda. Quer seguir essas igrejas de homem? Segue. Em Gálatas 5,4, decaíste da graça. Você pode ser salvo por ignorância admissível, meu irmão. Ignorância tremenda. Por isso tem igreja, para você ir para o caminho da verdade. Sobre tipo de Flame Igreja, e os povos juntavam a essa igreja, a dos apóstolos tornou público para o caminho da salvação. Os apóstolos 2,47. Quer ficar sobre essa lei, sobre o jugo? Nem os judeus suportaram, cara. Vai dizer lá em Atos Apóstolos 15, 7. Pedro falando, o pastor universal da igreja. O sábado é o dia do descanso do Senhor. Porque vai dizer aqui, ó, Gênesis 2, ó, 1 e 2, ó, 1 e 3, ó. Assim foram construindo o céu e a terra, e todos os seus exércitos. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou no seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia. E o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. No dia domingo. Aqui é da construção, né? Domingo é da nova aliança. Da nova reconstrução em Cristo. Cristo é Deus. Deus estava construindo tudo ali. Cristo também estava ali. A Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade ali. Salve Maria, sou missionário do Senhor. Tá aí, mostrando. Tanto nos Evangelhos, tem mais versículos, mas nas cartas paulinas e no Velho Testamento. Para a honra e glória do Senhor. Os cristãos guardavam o domingo. Salve Maria.